Prepare-se para se encantar com uma das mais belas e preservadas ilhas tropicais do país. Ilha Grande é um destino do Rio de Janeiro que pertence à região da Costa Verde, mais precisamente na cidade de Angra dos Reis. No vídeo de hoje vamos explorar os tesouros naturais e os atrativos que tornam a Ilha Grande um destino imperdível para os amantes da natureza. E eu vou te mostrar tudo isso num roteiro de 3 dias com várias dicas de passeios. Eu tô aqui na Vila do Abraão e eu tô hospedada no Camping Raio de Sol. Já já eu vou mostrar para vocês como é que é a experiência de se hospedar num camping aqui em Ilha Grande. E aqui você vai ter diversas opções de passeios. Todos os passeios têm preços tabelados. Você vai achar várias empresas de passeio aqui pela Ilha Grande, inclusive oferecendo os passeios aqui na orla da praia mesmo, aqui no Abraão. E aqui bem na beira da praia do Abraão, né, bem na beirinha, a gente vai encontrar as pessoas alugando snorkel e pé de pato, caso você não tenha trazido o seu, né? E se você quiser levar, o valor é R$25 do snorkel e R$40 o kit do snorkel mais do pé de pato. Mas antes de te mostrar como foi o meu primeiro dia no local, é importante destacar que a única forma de chegar até Ilha Grande é por travessia marítima. Eu recomendo que você faça essa travessia a partir do cais de Conceição de Jacareí, que possui o menor trajeto. Se você for de carro até lá, encontrará diversas opções de estacionamento para deixar o veículo durante a sua estadia na ilha. Caso prefira ir de ônibus, se você vai do Rio de Janeiro como eu, a companhia que irá te levar é a Costa Verde. Lá em Conceição de Jacareí, você poderá fazer a travessia de escuna ou flexboat. Os flexboats são os mais rápidos, demoram apenas 15 minutos para chegar à ilha e custam em torno de R$130 por pessoa, ida e volta. Eu estou aqui pertinho da igrejinha da cidade, da ilha, né, no caso, e eu estou indo fazer o passeio até a praia de Lopes Mendes. E hoje o dia está meio chuvoso, por isso eu resolvi ir para lá, porque é um passeio mais curto, mais em conta também. O valor é R$60 de táxi boat ou R$50 de escuna. O táxi boat leva 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar. Já a escuna leva de 50 minutos a 1 hora. Eu estou fazendo o passeio com a empresa Tito Turismo Náutico. Eu vou deixar o contato na descrição desse vídeo, caso você queira vir para cá e já deixar seu passeio agendado. O Taxi Boat vai te deixar aqui na Praia do Pouso. E daqui a gente vai ter que fazer uma pequena trilha de uns 15, 20 minutos até chegar à praia de Lopes Mendes. Quando você pega o Taxi Boat lá no Abraão, você já marca o horário de volta. E aí esse horário de volta pode ser 3, 4 ou 5 horas da tarde. E aí se atente ao tempo que você demorou para fazer a trilha de ida até Lopes Mendes, para você voltar a tempo de pegar o Taxi Boat, porque o Taxi Boat vai te pegar de novo aqui na Praia do Pouso. Aí logo no início a gente tem uma subidinha meio íngreme, mas o bom é que é uma trilha super rápida de se fazer. Então não vai cansar muito, mesmo que você vá parando mais para descansar. O máximo é que você vai atravessar essa trilha em meia hora. Não vai passar disso. Já tô até um pouco ofegante aqui, galera, porque é realmente uma trilha bem íngremezinho, sabe? Só que não é difícil, é uma trilha fácil. Inclusive, tem as escadinhas, né? Eles fizeram umas escadinhas para facilitar a subida aí.
Então, galera, aqui na praia de Lopes Mendes, é realmente uma praia lindíssima, com certeza uma das mais lindas praias daqui de Ilha Grande. Essa praia, ela tem 3 quilômetros de extensão e vale ressaltar que ela é uma praia em mar aberto. Como vocês podem ver aí nas imagens, é uma praia que tem bastante onda, principalmente hoje que está um pouco mais de vento, está um tempo mais chuvoso, ela está uma praia bem perigosa. Inclusive, ela está com bandeira vermelha, isso indica que está perigoso para mergulho. Mas é uma praia lindíssima, eu estou indo lá no outro canto da praia, onde é mais abrigado de ondas, para poder tentar ver se eu consigo achar vida marinha, que dizem que é possível visualizar a vida marinha perto das pedras na outra beirada da praia de Lopes Mendes. E, gente, ó, quem vê close não vê corre. Tô eu aqui com essa bag de 20 litros praticamente cheia, com equipamento, com drone, tá pesado, caminhando 3 quilômetros para chegar lá do outro lado da praia, só para fazer imagens aqui para vocês no canal, tá? Então valorize o canal, deixa o seu like. Se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal para que eu possa trazer mais e mais destinos legais aqui pelo Brasil, pelo mundo, para vocês. E é interessante se falar aqui também, galera, que você tem várias árvores aqui na encosta da praia, onde você tem uma sombra. Então traz a sua canga, porque aqui não tem barraquinha, você não vai encontrar lugar de comprar comida, não tem restaurante. Tem umas barraquinhas assim, bem pequenininhas, que vão vender ali água, refrigerante, uma cerveja se você quiser, mas os preços são mais altos. Então eu recomendo você trazer o seu alimento, o seu lanche, a sua bebida, porque aqui vai ser muito difícil você encontrar, principalmente se você sair de lá, daquele pedacinho de onde chega de trilha e vier para cá, para o outro lado da praia, porque desse lado de cá, então, você realmente não vai achar nada. Realmente, gente, chegando na ponta esquerda da praia, a gente tem bem menos onda, tanto é que não tem nem bandeira vermelha por aqui. Tem um caminhozinho secreto ali por entre as pedras que você consegue atravessar para esse outro pedacinho aqui de praia, que fica praticamente uma praia exclusiva, só para você, onde ela está bem mais abrigada das ondas, né? Não tem tantas ondas e você vai conseguir mergulhar com muito mais tranquilidade. Eu recomendo você vir para cá, porque a água é muito mais tranquila, muito mais clara e você vai ficar muito mais sossegado. Só que é uma caminhada aí de uns 40, 50 minutos pela praia. Aqui na ilha, no Abraão, não tem muito como você se perder, gente. Para tomar café da manhã ou um café da tarde, eu indico a padaria Pães e Cia, logo aqui atrás, que eu tenho ido todos os dias aqui para tomar um café, para fazer um lanche à tarde. Tem bastante variedade de pães doces, de bolos, de todo tipo de coisa que você quiser, suco, tem café. Tudo você vai achar ali naquela padaria. E o clima da ilha é pé na areia mesmo, galera. Não tem calçamento, a gente anda, né, o tempo todo com areia. Então, recomendo que você venha sempre com chinelo, com sapato de trilha ou no máximo aí o tênis também, né, para você caminhar
aqui pela cidade. Nada de salto, nada de sapato muito chique, porque você não vai usar isso aqui. É tudo areia de praia mesmo, bem tranquilo, um clima uma vibe bem praiana mesmo. Eu escolhi jantar no restaurante Dom Mário, que é um dos mais bem avaliados da ilha. Ele possui um ambiente bem aconchegante e um menu com bastante variedade. E eu pedi um mignon ao molho de gorgonzola com batata rosti. Para quem não tá com muita fome, serve até 3 pessoas tranquilamente. Bom dia, galera! Já tô aqui no cais. Hoje eu vou fazer o passeio de volta à ilha. O valor por pessoa é R$ 180 desse passeio. E ele dura o dia todo, gente. É de 9h30 da manhã até umas 6 horas da tarde. Ele pega a parte de fora da ilha, ou seja, a parte de mar aberto. Então, bora lá. É um passeio que eu nunca fiz. Acho que vai ser bem legal. E agora eu tô aqui na primeira parada do passeio, que é a Praia do Caixadaço. Gente, é um visual paradisíaco, a água cristalina, verdinha que a gente tem daqui. É maravilhoso. Aqui ele para por uns 30 minutinhos para você curtir, mergulhar. Tem vida marinha aqui perto das pedras para você mergulhar. Se você vier, traz seu snorkel para você conseguir visualizar os peixinhos aqui na lateral. E é incrível aqui, gente, vale super a pena, visual incrível, lindíssimo. E aqui na praia do Caixadaço você tem aquela pedra que o povo sobe de cima, gente, para fazer filmagem, para mergulhar. Mas ó, se você vier, muito cuidado, porque se você machucar, vai estragar o seu passeio logo na primeira atração, galera. Chegamos na segunda parada do passeio, que é a Praia da Parnaioca. É mais uma praia paradisíaca, maravilhosa, que a gente tem aqui em Ilha Grande. E aqui o tempo de parada é em torno aí de 1h, 1h30. O barqueiro ele vai te avisar dentro da sua embarcação, então fique sempre atento às instruções do seu barco. Gente, é incrível, olha a cor dessa água, vários tons de verde e azul que vão formando aí essa cor incrível que a gente tem aqui na Praia da Parnaioca. Na verdade, em todas as praias daqui de Ilha Grande, que são várias, são mais de 100, galera. Então, você não vai conseguir conhecer todas no seu passeio para cá. Venha várias vezes, é uma desculpa para você vir várias vezes para conhecer mais a ilha. E bem aqui na extremidade direita da praia, olhando para o mar, né? Olhando para o mar é a direita, a gente tem um riozinho, galera. Então você vai tomar o banho de mar e depois vai ali no rio para tirar o sal do seu corpo, né? Mais uma parada do passeio e aqui eu estou na Praia do Aventureiro. A tão famosa Praia do Aventureiro. Famosa por quê? Porque tem um coqueiro, esse coqueiro que está logo atrás de mim, que todo mundo para tirar uma foto. Gente, é um coqueiro super instagramável, você vê várias fotos aí pela internet, pelo Instagram, que todo mundo quer ir tirar sua fotinha, garantir sua fotinha lá no coqueiro. Mas prepare-se, porque você vai ter que enfrentar uma fila
para tirar foto com esse coqueiro. Vamos lá conferir e ver como é que é, se vale a pena mesmo você ficar na fila para tirar a foto. E aqui na Praia do Aventureiro, o tempo de parada é de 1h30 aproximadamente. E tem algumas opções do que você fazer aqui. Além do coqueiro, tem um mirante lá em cima que você pode subir. Tem um pedacinho meio íngreme com rochas, que assim é um pouco perigoso, mas dá para fazer. E depois tem uma escada encravada na rocha também para subir. É tranquilo, mas eu não consegui fazer por conta do tempo que a gente tem aqui na praia, né? E a fila do coqueiro acaba te tomando um pouco de tempo ali, né? Então você tem que ver aí o seu tempo para você não perder o horário de volta. E outra coisa importante de se dizer é que esse passeio, o almoço é bem tarde, é por volta de 4 horas da tarde. Então traga aí o seu lanche, traga a sua bebida, porque geralmente nas praias não tem muita opção do que comer e do que beber. Você vai ter algumas barraquinhas que estão vendendo algumas coisas aí, mas coisas super básicas. E a última parada desse passeio é a Praia dos Meros, que é essa praia, mais uma praia lindíssima, não tem nenhuma praia feia nesse passeio, gente. E essa parada aqui é de 50 minutos e é a única parada que você realmente vai ver vida marinha. E o mar aqui é verde, 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 galera, lindíssimo. E sempre procure as proximidades às pedras para poder fazer o mergulho com snorkel, porque é ali do ladinho das pedras que você vai ver mais vida marinha. I don't know what will happen to me. Will I be remembered in this century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living in? I don't know what will happen to me. Will I be remembered in this century? A parada pro almoço foi em Maguariqueçaba, mas como eu tinha levado vários lanchinhos, eu nem almocei, eu só pedi um petisco de camarão. E para fechar o dia, eu fui jantar no restaurante Canoas e pedi uma moqueca de filé de peixe com camarão que estava uma delícia e serve muito bem 2 pessoas. Bom dia, galera! Mais um dia aqui em Ilha Grande e é o meu último dia aqui na ilha. E hoje, por ser o meu último dia e eu ter o horário do ônibus da volta, eu resolvi fazer um roteiro que a gente vai até a Praia Preta e no caminho tem uns arcos também históricos aí. E eu recomendo para você que vem para a ilha esse roteiro no seu último dia ou no seu primeiro dia, porque vai ser o dia que você está chegando ou saindo, você vai ter um tempo mais contado, os horários de passeio têm horários fixos, então você não consegue sair a qualquer hora para um passeio. É uma trilha que você vai pegar à esquerda logo depois de passar da igrejinha da Vila do Abraão. E sempre beirando o mar, para você não se perder. Aqui, num pedaço da trilha, a gente consegue ver lá ao fundo a Praia do Abraão, que é a praia principal ali da Vila do Abraão, a praia de onde saem todos os passeios. E toda essa praia que a gente vai beirando aqui na trilha já é a Praia Preta.
Tem logo uma entradinha aqui, é a primeira entrada que a gente tem à direita. Aqui provavelmente já é um córregozinho que vem da Cachoeira da Feiticeira e desemboca aqui no mar. Então a gente tem um encontro aqui de um rio com o mar lá ao fundo. Aqui são as ruínas do Lazareto, que é onde tinha antigamente um presídio que foi desativado pelo presidente Lacerda. Vocês verem, tem umas construções em ruínas aí. Essa ruína originalmente foi uma casa de fazenda. Em 1884, essa casa ela foi comprada pelo Império e ela foi transformada num hospital de quarentena para recolher os imigrantes europeus procedentes de países onde havia surto de doenças epidêmicas ou contagiosas, né? Em especial a cólera. E em 1940, Getúlio Vargas transformou o Lazareto, né, que era essa fazenda que recebia os imigrantes, numa prisão federal, que recebeu o nome de Colônia Penal Cândido Mendes. E ela abrigou presos até 1954, quando foi desativada. E em 63, os prédios foram demolidos por ordem do governador Carlos Lacerda. E bem ao lado aqui das ruínas do Lazareto, a gente tem a Praia Preta, com esse riozinho que vem lá de cima da cachoeira. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Ali, se a gente vê, esse restinho de ruína era a pontezinha onde paravam as embarcações e desembarcavam os europeus. E logo aqui a gente chega ao aqueduto, ao antigo aqueduto, tá vendo? A gente tem as ruínas aqui do aqueduto imenso aqui, galera. Esse aqueduto ele foi erguido com pedra e óleo de baleia em 1893 para abastecer de água as instalações do Lazareto, que era o antigo presídio. O aqueduto ele tem 125 metros de extensão e dezenas de arcos. Ele se inicia na cabeceira do Córrego do Abraão e termina bem aqui, próximo à Praia Preta. Se você quiser água de cachoeira, não quiser praia, tem o Poção, que fica bem ao lado dos aquedutos, que você chega super rápido, super tranquilo. Após a trilha, o almoço foi no restaurante Enseada do Abraão, que possui um cardápio especializado em peixes e frutos do mar. Eu pedi o peixe ao molho de maracujá, que serve muito bem 2 pessoas. E eu passei esses dias aqui em Ilha Grande, no Camping Raio de Sol. A minha barraca é aquela verde ali, gente. E eu fiquei bem debaixo dessa árvore aqui, que foi bem tranquilo, bem bacana a experiência de hospedagem aqui no camping. Aqui você vai ter uma área coberta e tem a área aberta também, mas toda a área aberta praticamente é debaixo dessa grande árvore que a gente tem aqui. E aqui na parte de fora a gente vai ter os chuveiros, são todos
bem grandes, bem espaçosos que a gente tem aqui, né? São 6 cabines de chuveiro no total. Na parte de trás, aqui, a gente tem as pias, né? A gente tem 3 pias. Ali você vai poder lavar sua roupa, seus equipamentos, enfim, de mergulho que você trouxer. Tem onde estender a roupa, porque tem um varal. E aqui na parte de trás, a gente tem os 6 banheiros, né? Então, é bem espaçoso também. Os banheiros bem espaçosos. E aí essa parte toda é compartilhada, mas tudo bem limpinho, bem organizado. Aqui, entrando aqui, a gente tem também a área da cozinha, né? Onde a gente tem as mesinhas, você pode sentar, tomar café da manhã, tem bebedouro também. Tem as geladeiras para você guardar as coisas que você comprar que precisam ficar na geladeira. E aí, olha que legal, você pega aqui essa etiquetinha, eles dão um número para sua barraca e aí você inclui aqui no seu produto. Por exemplo, aqui são coisas minhas, ó, botei aqui a etiquetinha, tudo certinho. E aqui a gente tem a cozinha também, com os utensílios básicos aí para você usar na sua hospedagem no camping. Tem fogão também. O camping ainda conta com uma churrasqueira e tomadas espalhadas por toda a sua área para atender a todas as barracas. E eu já estou indo desmontar a minha barraca, porque esse foi o meu último dia aqui em Ilha Grande. Mas só para vocês verem, se vocês nunca viram como é, barraca tem esse espaço aí dentro. A minha barraca é uma barraca que cabem 2 pessoas. Já tá tudo meio que organizado aqui para ir embora. Eu já tô guardando minhas coisas, mas é isso aí. Aqui, além dos passeios que eu mostrei aqui no vídeo, que eu fui dessa minha visita na Ilha Grande, você ainda vai ter o passeio até as Ilhas Paradisíacas, que você vai passar na Ilha Cataguá, as Ilhas Botinas, Praia do Dentista, entre outras ilhas muito bonitas. É um passeio que eu super recomendo também, vale muito a pena, porque é muito lindo. Eu só não fiz porque eu já tinha feito e eu quis aproveitar coisas diferentes. Outro passeio é o Meia Volta à Ilha, que ele pega as praias de dentro, né, abrigadas, não ao mar aberto, como eu fui ontem. Então você tem a Lagoa Verde, a Lagoa Azul, o Saco do Céu, entre outras praias aí lindíssimas também. Outro passeio também bem bacana é até a Gruta do Acaiá, que ele também entra nessa gruta que eu estou mostrando nas imagens e passa aí em outras praias diferentes, inclusive dentre elas a Lagoa Azul também. Na Vila do Abraão, a gente encontra diversas lojinhas que vendem souvenirs, roupas diversas, itens de praia, artesanatos, cachaças, além das barraquinhas de rua que vendem os famosos doces e também salgados. Espero que vocês tenham gostado de conhecer Ilha Grande comigo. E se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Tchau, tchau e até a próxima viagem!